Tartária, a Disneylândia terraplanista. Eles tentam atrelar a Tartária à Terra plana, aos teóricos da Terra plana, para desinformar, né? Eles tentam esculhambar com a realidade da Tartária, que foi muito mais profunda, positiva, verdadeira, né? E extremamente importante para a nossa civilização, atrelando aos teóricos da Terra plana. Assim eles desinformam e transformam a nossa Tartária, a nossa importante Tartária, numa esculhambação esquizofrênica. Porque Terra plana, não é possível que ainda existam pessoas que estão defendendo esta bandeira. Claro que existe uma intenção bastante maligna, até tecnologias, né, de controle mental estão utilizando para que os teóricos da Terra plana possam se espalhar e influenciar pessoas no nosso mundo. Mas ainda assim, eu acho que é muito esquisito uma pessoa achar que a Terra pode ser plana. E há muitas pessoas que estão divulgando Tartária, que estão divulgando, né, aproveitando para divulgar a Terra plana atrelada à civilização tártara, né? Bom, a hegemonia da Novus Ordo Seclorum, né, a retomada da nova ordem mundial, ela já estava pré-agendada em 1871, uma carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Dois figurões, Albert Pike, o figurão principal dos Illuminati nos Estados Unidos, e Giuseppe Mazzini, o figurão principal dos Illuminati na Europa. Então eles estavam agendando. Essa carta, ela realmente existiu. Eles também tentam desinformar, dizendo que ela nunca existiu, que foi apenas coisa de teóricos da conspiração, mas pode apostar que Albert Pike e Giuseppe Mazzini são dois maçons Illuminati satanistas que estão sendo acobertados pelas narrativas do Novus Ordo Seclorum. Porque eles têm tudo, eles não têm nenhum impedimento, né, para ocultar isso. Então eles estão se aproveitando. Esta carta realmente existiu e estava agendando a Primeira, Segunda e Terceira Guerras Mundiais. A Primeira Guerra Mundial, com os seus objetivos gradativos, o que não seria alcançado na Primeira Guerra seria alcançado na Segunda, e finalmente a imposição luciferiana, né, do reinado de Lúcifer em Jerusalém, a nossa cidade sagrada, né, cidade sagrada para todos os seres humanos, né, e onde Lúcifer iria reinar. Então era isso que eles estavam já agendando. O restart da Tartária no final do século XX e a reinicialização da Matrix Arconte, Aldabaoth, Draco, Orion, né, para reiniciar a matriz tecnogenética e tecnototalitária dos draconianos. Aquela mesma que existia na Suméria, que existiu também no Egito, que existiu no Império Maia e existiu também em outros quadrantes do universo, que foram suplantados, né, por esta federação da Matrix Arconte e Aldabaoth Draco de Orion. Então, no final do século XIX e início do século XX, a Tartária simplesmente foi atacada e dizimada de maneira hostil e artificial, porque foi o jogo 4D, foi os controladores da Matrix, esses draconianos, que utilizaram armas que não existiam na época da civilização humana do século XIX, né, para destruir a Tartária. Então foi utilizado armas DIL, que são armas de energia direta, né, aqueles laser que causam incêndios. Foi utilizado
ondas, né, armas de ondas de plasma, né, que petrificam muitas coisas, muitos prédios, muitas montanhas, petrificam a vegetação. Né, foi utilizada armas tectônicas, né, os terremotos que ocorreram em São Francisco, Chicago e todos esses lugares, tá, porque foi um jogo 4D. Da mesma forma que quando a operação salto em altura, né? A operação que eles fizeram no final da Segunda Guerra Mundial, 1946 e 47, que os americanos, junto com os russos, tentaram saber o que estava acontecendo na Antártica. Na Antártida, eles foram recebidos pelos nazistas que se escondiam na Antártida, e a Operação High Jump, salto em altura, né, em 46 e 47. Quem espantou, quem botou eles para correr naquela época foram as tecnologias draconianas e nazistas, porque os nazistas estavam servindo, né, né, o grupo humano que servia aos draconianos. Então foi utilizada tecnologias para que a humanidade não pudesse saber o que estava ocorrendo na Antártica em 1946 e 47. E essas tecnologias também foram usadas pelos mesmos grupos, né, principalmente draconianos, greys e pleiadianos que servem aos draconianos e que fizeram contato com os nazistas. Essas tecnologias foram usadas para destruir a Tartária. Há terremotos, incêndios e petrificações, né, da nossa natureza e das nossas construções e da nossa civilização do século XIX e século XVIII, da nossa era dourada da Tartária, né, foram extinguidas por esta tecnologia do jogo 4D, que é esta matriz de 3D, 4D regressiva. Tá? Foi assim que aconteceu. Não foi aquela obra do acaso, aquela obra da natureza que aconteceu tudo aquilo, não. Foi premeditado, foi agendado, né? E foi muito criminoso. Foi um crime contra a evolução da humanidade. Tá? E eles tentam, de qualquer forma, né, atrelar a Terra plana com a Tartária, como se os tártaros, né, a civilização que era global, principalmente nos Estados Unidos e Rússia daquela época, que era avançada, com energia livre, com prédios arquitetônicos de harmonização do ambiente, né, e tudo isto está sendo atrelado aos terraplanistas. E não, a Tartária nunca teve nada a ver com a Terra plana. Vocês podem ver que a maioria das pessoas que está divulgando Tartária estão também apelando, né, para a Terra plana, o terraplanismo. E isso é muito negativo. É mais uma das tentativas de ocultar a realidade da civilização tártara, que foi o nosso grau de evolução que poderia nos libertar da matriz. Né? Então, com a Terra plana, eles tentam criar... Aliás, esta teoria da Terra plana é um psyops, né? Uma operação psicológica da CIA. E é por isso que ela tem bastante abrangência. E operações psicológicas, elas não são apenas baseadas em narrativas. São utilizadas também tecnologias, né? Tecnologias em que mexem com o cérebro da gente. Né? Tecnologias, a voz de Deus, que eles conseguem incutir vozes dentro do seu cérebro sem passar pelo canal auditivo, essas vozes vão direto para o cérebro. Eles utilizam uma guerra de frequências em que o nosso cérebro fica aturdido, fica complicado raciocinar no meio dessas guerras de frequência. Também já falei sobre essas guerras de frequências e as armas de frequência estão utilizando contra a nossa civilização já há bastante tempo, já bem
do meio do século XX para cá, eles estão utilizando maciçamente estas tecnologias de frequência para nós deixar desinformado, para nós não conseguirmos raciocinar de forma em que a gente não consiga se libertar desta matrix. Ah? Então eles suprimiram. Você se lembra a última vez que a gente imaginava que a Terra era plana? Eu me lembro, foi na Idade Média. Na Idade Média, eles diziam que o mundo acabava ali nas colunas de Hércules, ali onde é Portugal, né? Na Europa ali, as colunas de Hércules era Portugal e o norte da África, ali no estreito onde se entra no mar Mediterrâneo. Ali a narrativa oficial dizia que o mundo acabava ali e que não existiam terras além disso e que o planeta era plano. E quem fosse além das colunas de Hércules, além de não encontrar terra nenhuma, também iria cair, né, num poço sem fim no cosmos, né? Ia cair da Terra, porque a Terra era plana e a Terra plana tem precipício. Né? Então é isso que eles nos vendiam. Mas isso era para servir às elites, porque foi justamente aonde eles diziam que não existiam mais terras, que o mundo já havia acabado, né? Que as elites colonizaram e escravizaram e fizeram e aconteceram nas Américas, né? As Américas não existem. Inclusive o Tratado de Tordesilhas, que foi no século XV, antes dos descobrimentos, tá? Portugal e Espanha já tinham dividido o mundo. Secretamente, o Tratado de Tordesilhas, sabiam eles, portugueses e espanhóis, atlantianos mais de 13, os Illuminatis da época, né, as duas potências da época, que existiam essas terras. E eles ocultavam, dizendo que a Terra era plana e que não existia nada além das colunas de Hércules. Ah? Então é assim que eles fazem. Eles ocultam a realidade para se servir dela. Porque as terras raras, a colonização, a escravidão e o enriquecimento à base do sangue e do ilícito, eles fizeram justamente aonde eles diziam que não existiam terras. As elites se serviram totalmente desta mentira, desta narrativa. Ah? Hoje, o que eles tentam suprimir com a Terra plana? Eles não podem mais esconder, né? Não pode mais fazer um tratado de Tordesilhas, né, ocultamente, mas existe também, só que não é em relação aos continentes do planeta, mas em relação ao que existe no nosso sistema solar. Né? Então, está ocorrendo uma colonização com escravidão em Marte, na Lua, no lado oculto da Lua. Existe uma série de coisas no nosso sistema solar que o programa espacial secreto, né, que é controlado, né, pelos atlantianos mais de 3, junto com os Draco, Orion e Grace, eles estão... eles não dizem pra gente o que existe em Marte, não dizem pra gente o que existe na Lua, porque eles estão dizendo que não existe nada lá. Da mesma forma que eles escondiam o que existia além das colunas de Hércules na Idade Média. Ah? Então hoje as nossas colunas de Hércules são o próprio planeta Terra. Fora do planeta Terra eles alegam que não existe nada. Mas eles estão se servindo, né, das terras raras dos outros planetas do sistema solar. Eles estão se servindo desta colonização oculta, estão se servindo da escravidão também que existe nessa colonização oculta. Tá? E mais ainda, no momento que a Terra for plana, essa concepção, ela extingue também a nossa capacidade de localizar os Stargates. Os Stargates, né, que existem principalmente entre o paralelo 30 e 33 da Terra. Ah? Paralelo 30 e 33 da Terra, paralelos e meridianos só existe numa concepção de uma Terra redonda. Se a Terra é redonda, nós temos paralelos e meridianos. E sabendo procurar entre esses paralelos e meridianos, nós encontramos os Stargates que eles já encontraram
e que basta entrar nesses Stargates, esses portais, para num pulo eles estarem em Marte, ou no lado oculto da Lua, ou até mesmo no intramundo, em regiões de Agartha. Tá? Então, num pulo, você vai a Marte, você vai à Lua, você vai a Agartha, mas desde que a concepção seja de uma Terra redonda. Então, eles também querem ocultar, né, e suprimir com a Terra plana, essa narrativa de Terra plana, que a gente não vá nunca descobrir estes portais. E através desses portais, eles conseguem, né, fazer tudo aquilo que eles fizeram durante a Idade Média, durante a época dos descobrimentos, que hoje eles não estão descobrindo apenas novas terras na América, eles estão descobrindo terras em outros planetas. E eles estão ocultando. Mas os terraplanistas, né, acreditando no sistema, né, eles não vão nunca saber que existe tudo isto na Lua, em Marte, essa colonização, essa escravidão, esse acesso de terras raras no nosso sistema solar. Tá? Eratóstenes, de Alexandria, em 240 a.C., né, que era o bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, já tinha provado, ele botou 2 palitos, um na cidade de Siena, né, e outro na cidade de Alexandria. Com 2 palitos ele provou que a Terra não era plana, que a Terra era redonda. Né? E ele disse que a circunferência da Terra naquela época era de 40.000 quilômetros. Né? Muito próximo do que hoje nós temos, né, a versão oficial da NASA. Tá? A Terra redonda tem 40.000 e alguma coisa, 40.000 quilômetros e alguma coisa de circunferência. E circunferência é para uma Terra redonda, não para uma Terra plana. Ah? Já existia, um cara com 2 palitos já provou que a Terra não era plana. Ah? Então, o que estão fazendo os terraplanistas hoje? Diminuindo a consciência, ajudando a diminuir a consciência da nossa civilização. E tudo aquilo de bom que a Tartária erigiu, eles tentam desinformar, atrelando ela também a esta paranoia, esta falta de senso dos terraplanistas. E com isso ganham as elites, que assim como esconderam as terras na época do Tratado de Tordesilhas, 1453, se não me engano. Né? Antes de Cabral, antes de Colombo chegar lá, essas terras que eles diziam que não existiam, eles já estavam dividindo entre eles. Assim como as terras do sistema solar, que eles dizem que não existem, né? Não existe civilização em Marte, não existe civilização na Lua, não existe civilização em outros locais, eles também já estão dividindo e trabalhando com a sua colonização, o seu parasitismo e, principalmente, com a sua ocultação. É assim que funciona. Não caia na Terra plana e também não caia nas narrativas da elite, certo? Desperte. Você já é desperto o suficiente para não cair nesse lero-lero aí, que é muito mal intencionado e muito bem orquestrado para que muitas pessoas acabem caindo. Né? Então é isso, não deixe de assistir o próximo vídeo também, que ele é o mais importante de todos. O terceiro vídeo da trilogia é o mais importante de todos. Tá? Obrigado por assistir e fique conosco no próximo vídeo também. Tá? Saudações do seu co-viajor.